Pessoal do segundo ano VEST, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Vocês vão assistir esse vídeo no horário da manhã. Estejam todos bem. Vamos retomando aqui mais uma semana, mais uma videoaula para a gente começar o nosso conteúdo. Agora o livro 3, encerramos o livro 2, estamos entrando no livro 3. Então nesse livro 3 a gente vai seguir agora com o conteúdo de matrizes e esse vídeo em particular, já antecipando para vocês, assistam com calma, prestem muita atenção nos detalhes. Nós chegamos em um momento que a gente fala que é um momento, vamos dizer assim, mais trabalhoso da questão de matrizes. Você vai me perguntar, professor, é difícil? Não, não é que chega a ser difícil. Na verdade, depois que você acostumar, você vai perceber que até é simples, mas ele é trabalhoso. Você vai perceber que a questão dos cálculos aqui, na multiplicação de matrizes, não é multiplicação de uma matriz, é multiplicação de matriz por matriz. Você vai perceber que o processo é um tanto quanto lento, extenso, mas em geral são cálculos bastante simples, mas é trabalhoso. Tem que ter um pouquinho de atenção, eu tenho que ter uma atenção maior nessa questão. Então, o que eu estou convidando vocês e pedindo nesse momento, pessoal do segundo ano médio? Assistam essa videoaula com calma. Eu sei que vocês estão acordando agora, é o meu horário, acho que é o primeiro horário que vocês têm. Então aí, pega o café, desperta, presta bem atenção nessa videoaula, gente. Porque alguns de vocês talvez fiquem com um pouquinho de dúvida, mas na verdade a dúvida aí é sanada através de treino e lógico. Acabando o horário desse vídeo de multiplicação de matrizes, uma matriz multiplicando outra matriz, eu entro com vocês na live e a gente conversa, eu vou esclarecendo um pouco melhor as dúvidas que vocês possam vir a ter, ok? Então a gente já fez algumas definições de matrizes, alguns tipos de matrizes, já aprendemos matriz oposta, matriz transposta, matriz identidade, matriz simétrica, matriz assimétrica, matriz coluna, matriz linha, matriz diagonal, enfim, já falamos bastante de matrizes e depois fizemos bastante operações, trabalhamos sistemas matriciais, né, ou equações matriciais, e agora a gente entra nessa parte que é a questão das multiplicações de matrizes, uma matriz multiplicando outra matriz. Então, sejam todos muito bem-vindos, vamos à nossa videoaula. Então, estamos no capítulo 8, lembrando que agora livro 3, eu preciso que vocês também tenham o livro 3 aí, até para vocês darem uma olhada, porque nos slides eu dou uma resumida na teoria, ok? Então, multiplicação de matrizes. O que vem a ser a multiplicação de matrizes? Sim, e aqui eu já vou começar a passar para vocês algumas dicas para facilitar. Como eu falei, é um processo um pouco mais longo, um processo um pouquinho mais demorado, e aí a gente dá aquelas famosas dicas, né? Famosos macetezinhos para vocês olharem, lembrar do macetezinho e a coisa fluir maravilhosamente bem, ok? Então, a gente vai multiplicar uma matriz A, né? A gente vai fazer o produto é o resultado de uma multiplicação. Então, a gente vai ter uma matriz produto, que vai ser o resultado da multiplicação de uma matriz A, formado pelos elementos Azinho, né? A e J, localização, de ordem M por K, por uma matriz B, pelos elementos Bzinho e J, KM. Sendo que se indica por AB ou por A vezes B, tá? Esse AB significa A vezes B, matriz A vezes a matriz B, que gera uma matriz C. E os elementos dela são linha pela coluna, que é o produto da linha I pela coluna J. Então aqui na verdade tem a definição de como eu opero isso daí, tá ok? A gente vai entrar um pouquinho com detalhes, bem detalhados aqui, tá? Bem detalhados mesmo os exercícios para vocês poderem acompanhar. Então as duas matrizes A e B, existe uma condição para que essa multiplicação, para que esse produto possa acontecer. Eu não posso pegar qualquer matriz e sair multiplicando por outra matriz qualquer. Existe uma condição. Qual condição é essa?
C e somente C. A condição é C e somente C. O número de colunas da primeira matriz, entenda isso daqui, ó. Qual é a condição? O número de colunas da primeira matriz, da matriz A, for igual ao número de linhas da matriz B, que é a segunda matriz. E a matriz C, que é a matriz produto, né? Ela vai ter uma característica, ela vai ser uma matriz de ordem número de linhas da matriz A com o número de colunas da matriz B. Aí você vai falar assim, professor, eu não entendi nada. Negócio confuso. Calma, é fácil. Pensa nessas duas matrizes aqui, ó. Uma matriz A, ordem 2 por 2, uma matriz quadrada de ordem 2, né? Quadrada não precisa falar 2 por 2. E a outra matriz, uma matriz retangular que é de ordem 2 por 3. Ou seja, isso aqui tem duas linhas e duas colunas. A matriz B tem duas linhas e três colunas. Qual é a regra para que exista a possibilidade de multiplicar uma matriz por outra? A regra é essa daqui, ó. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Se somente se o número de colunas da A for igual ao número de linhas da B. E a gente dá uma regrinha, um macetezinho aqui para você nunca mais esquecer. Você nunca mais vai esquecer. Não é coluna por linha que está dizendo aqui, ó. Coluna igual ao número de linhas. Então a gente brinca que a gente tem que fazer uma colinha. De coluna e linha de linha. Então, para eu poder multiplicar a matriz, eu preciso de colinha. Entenderam a ideia? Que facinho. Então, existe o produto de duas matrizes? Existe se existir colinha. Se o número de colunas de uma for igual ao número de linhas da outra. E olha que interessante. A matriz produto, né, o produto aqui é a matriz C, que vai ser formada, que ela está aqui no caso embaixo, né, como exemplo para a gente, ela é formada com a seguinte característica. A ordem da matriz C é o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. E aí parece que deu outro nó na cabeça, porque um é coluna com linha, outra linha com coluna. Calma. Aí a gente faz que esse camarada aqui é o lico. Linha com coluna. Então como é que funciona isso? Eu posso fazer a operação multiplicação entre duas matrizes com a seguinte condição. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Elas não precisam ser da mesma ordem, como é o caso de soma e subtração. Só basta que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. A matriz produto, ela vai ter a ordem do número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então aqui eu tenho alguns outros exemplos, ó. Percebam aqui, ó, esse produto vai existir sim, uma matriz 1 por 2, né? Uma linha por duas colunas, é uma matriz linha, e a outra matriz é duas linhas por três colunas. Então, ó, coluna dessa é igual a linha dessa, 2 e 2. Então existe. Como é que sai a matriz C? A linha dessa com a coluna da outra, ó, 1 por 3. Essa matriz A, 4 por 3, 4 linhas, 3 colunas, multiplicada pela matriz B, que tem 3 linhas e 5 colunas. Então, o número de colunas dessa é igual ao número de linhas da outra? Então tem produto. Como é que vai ficar a matriz produto? Do número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Então vai ficar uma matriz 4 por 5. Agora esse último exemplo aqui, ó, a matriz A é 3 por 4, a matriz B é 3 por 6. O número de colunas da matriz A não é igual o número de linhas da matriz B. Então não dá para fazer a multiplicação. Para facilitar ainda mais a nossa vida, a gente brinca com isso daqui, ó, que para eu poder multiplicar matrizes eu preciso da colinha do lico. Multiplicação
se coluna for igual ao número de linhas. A matriz resultado, né, o final de tudo isso daí, é o número de linhas da primeira com a coluna da segunda. Então, a colinha do lico. Para eu multiplicar, coluna da primeira igual a linha da segunda. O resultado é número de linhas da primeira com colunas da segunda. Então, colinha do lico. Esse aqui nunca mais esquece. Vou multiplicar matrizes, colinha do lico. Ok? Guarda essa regrinha com você, gente. Colinha do lico. Vai facilitar bastante a nossa vidinha. No vestibular da noite a gente usa uma outra expressão para isso daqui, mas para você está joinha guardar essa lembrancinha aqui, colinha do lico. Para multiplicar colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e a matriz resultado, a matriz produto, é o número de linhas da primeira com a coluna da segunda, ok? Facinho, né, gente? Parece complicado, mas começa a ficar fácil quando a gente começa a colocar regrinhas. Vamos dar uma olhada no exemplo, aí vocês vão ficar bravos comigo, tá? Todo mundo fica bravo na hora de matriz. Depois o negócio flui, que é uma beleza, tá? Como é que é o procedimento de multiplicação? Na verdade, estava escrito no slide anterior. Eu multiplico os elementos da linha I com os da coluna J da outra matriz. Como assim? Essas duas matrizes que a gente utilizou, nós estávamos utilizando como exemplo no slide anterior. Matriz 2 por 2, matriz 2 por 3, então coluna de uma igual a linha da outra. Como é que a gente faz então? Colinha do lico. Coluna da primeira igual a linha da segunda, beleza. Coluna da primeira igual a linha da segunda, tá certo. Lembrando que sempre é linha por coluna, tá, gente? A matriz resultado vai ser o que? A matriz resultado é o lico. Vai dar uma matriz 2 por 3. Então, beleza. Como é que funciona o procedimento? Você vai pegar os elementos da primeira linha, da primeira matriz, e vai multiplicá-lo pelos elementos da primeira coluna da segunda matriz. Que é o que eu estou destacando de azul aqui. Os elementos daqui multiplicado pelos elementos daqui, você soma. Como assim? Fácil. Então, a primeira coisa, sempre você vai multiplicar linha por coluna, sempre. É obrigatório? Sim. Tem outro jeito? Não. Tem que ser desse jeito sempre? Tem que ser desse jeito sempre. Linha da primeira, sempre na primeira é linha, pela coluna da outra. Eu posso inverter, fazer matriz B vezes matriz A? Não, porque o produto não é igual e na maioria das vezes, se elas não forem quadradas, não consegue operar. Porque se você inverter e fizer B vezes A, é colinha do lico. O número de colunas dessa que vai ser a primeira não é igual ao número de linhas da outra, não dá para fazer a operação, perceberam? Então tem que seguir a ordem correta, tem que respeitar a colinha do lico para poder operar a matriz. E aí, o que eu faço? Você faz o seguinte, selecionou a primeira linha com a primeira coluna, você vai pegar os elementos e multiplicá-los. O A11 multiplica o B11. Esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, é sempre assim, linha por coluna. O primeiro elemento da primeira linha multiplica o primeiro elemento da primeira coluna, mais o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna, fazendo vezes aqui. Então, é esse vezes esse, mais esse vezes esse. Por cor, vermelho vezes vermelho, mais verde vezes verde. Vermelho vezes vermelho, mais verde vezes verde. Ok? Fez isso, vai dar isso aqui, ó. O que vai dar? Olha como é que isso aqui parece complicado, mas é fácil. Eu não estou multiplicando a primeira linha pela primeira coluna, então vai gerar na matriz C o elemento da primeira linha com a primeira coluna. Linha 1, coluna 1 forma o elemento da linha 1, coluna 1 da matriz produto. Continuando, ó. Só que aí eu tenho que fazer a primeira linha para todas as colunas e depois a segunda linha para todas as colunas. É aí que a gente fala que é trabalhoso. É um pouco mais chato, é um pouco mais difícil, mas ele acaba na verdade sendo trabalhoso porque ele é muito longo para resolver. Então eu fiz a primeira linha pela primeira coluna, agora eu faço a primeira linha pela segunda coluna.
E a mesma coisa, o primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, o segundo elemento da linha com o segundo da coluna. Ó. Vermelho vezes vermelho mais verde vezes verde. Vermelho vezes vermelho mais verde vezes verde. E a gente vai fazer isso para todas. Ó. Percebam que quando eu multiplico a primeira linha com a segunda coluna, linha 1, coluna 2, forma o elemento da matriz produto, linha 1, coluna 2. Perceberam? Ó? Vermelho vezes vermelho, A1, 1 vezes B1, 2, mais A1, 2 vezes B2, 2. Sempre isso, primeiro com primeiro, mais segundo com segundo, mais terceiro com terceiro, se houver, e assim sucessivamente para todas as demais linhas. E aí a gente faz isso para linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. Linha 1, coluna 3 está aqui, ó. Depois, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Linha 1, coluna 2, perdão, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2 e linha 2, coluna 3. Então, esse daqui é o processo. É claro que quanto maior a matriz, mais trabalhoso fica. Então, colinha do líquido. Quando que eu posso fazer o produto? Quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Como que vai sair a matriz resultado? O número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Colinha do líquido. Matriz inversa, tá? Isso é uma coisa nova. Não me confundam, pelo amor de Deus. Não confunda a matriz inversa com matriz transposta. Matriz transposta é pegar as linhas e transformar em colunas. A matriz inversa não é nada disso. A matriz inversa é a seguinte. A matriz inversa ela é uma matriz tal, que quando eu faço isso daqui, ó, a matriz original vezes a inversa, é a mesma coisa que a inversa vezes a original. Então aqui eu posso, a ordem dos fatores não altera o produto, porque estou trabalhando com a inversa dela, e isso acaba dando a identidade. Nossa, que loucura isso daí, né? Parece loucura, mas não é. Então a ideia da matriz inversa é a seguinte, matriz inversa é aquela matriz quando eu pego a inversa e multiplico ela, fazendo todas aquelas regrinhas do slide anterior. Multiplico elas, acaba dando a matriz identidade. Quem é a matriz identidade mesmo? É aquela matriz em que todos os elementos, exceto a diagonal principal, todos eles são zeros, e a diagonal principal é formada por elementos 1. Essa é a matriz identidade. Então isso é matriz inversa. É matriz inversa vezes a matriz original dá a identidade. Propriedades da inversa. A inversa da inversa é a normal, é tipo a transposta, né? A transposta da transposta é a original. Isso daqui mais para frente vocês vão memorizando. É uma pergunta que sempre vem dos alunos, né? Eu tenho que memorizar todas essas propriedades. Se você quiser fazer o ITA, o INE, sim. Porque o ITA cobra muito isso daqui. O ITA cobra muito. Instituto Tecnológico de Aeronáutica Aeroespacial, ele cobra muito isso daqui. Tá? A matriz sempre pede lá. Então, essas propriedades é bom ir guardando. Claro que vocês vão guardando ela conforme o uso, conforme o tempo. Tá? Essas propriedades são as propriedades só da inversa, não das matrizes normais. Então, a inversa da matriz original. A inversa do produto é igual ao produto das inversas, a inversa do produto é igual ao produto das inversas. Esse negócio de det, b aqui, mais pra frente vocês vão ver determinantes, são as próximas aulas. Tá? A inversa da transposta é a transposta da inversa. A inversa de uma matriz produto, né, não matriz produto de matriz por matriz, mas matriz produto de uma matriz por um número, tá? A inversa de uma matriz produto é o inverso, tá, da constante multiplicado pela inversa da matriz. Então, essa propriedade é importante. E essa última propriedade que eu tenho aqui, ela é uma matriz, a inversa da exponenciada é a inversa elevado à potência, ok? Isso aqui vocês vão guardando com o tempo. E essas daqui são propriedades de matrizes mesmo, tá? Propriedade associativa. Se eu vou multiplicar três matrizes, eu posso começar multiplicando a B
AB e depois multiplicar pela C, ou eu posso multiplicar BC e depois multiplicar pela A, mas seguindo essa ordem aqui. Tá? A ordem dos parênteses, entende? Não estou invertendo a sequência. Eu não vou fazer BC vezes A, vou fazer A vezes o parênteses. Então, entenderam a ideia? Eu posso multiplicar de duas em duas, mas sempre nessa sequência. A vai multiplicar B, a B multiplica C. Aqui a B multiplica C, a multiplica ABC. Tá ok? Não pode trocar, não posso fazer C, A, B. Aí dá outra coisa ou não tem produto. A distributiva à direita ou à esquerda, né? Se eu tiver uma soma, uma multiplicação, eu posso distribuir a matriz C multiplicando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. A matriz identidade, ela tem esse nome justamente porque ela é uma identidade, ou seja, você faz a multiplicação, não altera, ela é como se fosse um elemento neutro multiplicativo, ok? A comutativa do escalar, né, fazer a multiplicação escalar, aqui no caso um número, uma constante, tá? Não é uma matriz K, um número K. Fazer K vezes A e depois fazer B, você pode fazer o K vezes B e depois multiplicar por A que dá certo. Então você pode fazer a multiplicação ou da A ou da B pelo mesmo K. E fazer, isso aqui é uma propriedade importante, o produto da transposta, que é muito similar a esse caso aqui, ó, o produto da inversa. Você fazer a multiplicação e depois tirar a transposta é a mesma coisa que você fazer a transposta das matrizes primeiro, só que você inverte a ordem e depois você faz a multiplicação, ok? Tudo bem, gente? Até aí eu sei que são um monte de informação, um mundo de informações para vocês, mas vamos fazer alguns exercícios e vai começar a melhorar essas questões. Lembrando que as propriedades, você tem que namorar elas, e ir lendo, ler de novo, ler outra vez, ler outra, até que você começa a entrar e depois fazer exercício. Então, por enquanto, a gente apresentou para vocês, vamos fazer exercícios, vamos começar a usar as propriedades, tá ok? Próximo slide. Exercício, tá? As atividades de sala para a gente começar. Parece que já vem com uma bomba para a gente fazer um monte de cálculo aí, mas é bem passo a passo também. Então vamos lá, exercício 1. Considere as matrizes A, B, C. Todas elas são matrizes quadradas, né? De ordem 2 por 2, tá? E ele quer que eu calcule isso daqui, na verdade. Ele quer que nós calculemos essa equaçãozinha. A vezes B mais C. Então, se isso aqui é uma equação, a prioridade é fazer a multiplicação primeiro. Então, primeiro eu faço A vezes B, encontro a matriz produto, que eu não vou chamar de matriz C, vou chamar de matriz AB mesmo. E depois eu somo essa matriz produto, né, o resultado produto aqui com a matriz C. Aí eu vejo qual dessas alternativas é o resultado dessa equação aqui. Então, sempre lembrando colinha do líquido. Para que eu tenho que lembrar de colinha do líquido? Para não sair fazendo conta desnecessária ou impossível. Colinha do líquido, número de colunas da primeira, para eu fazer o que? Multiplicação. Colinha do líquido para multiplicar. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, que é uma matriz são quadradas, então automaticamente linha e coluna são sempre iguais, vai gerar uma matriz quadrada igual também de ordem 2 por 2, ok? Mas sempre é bom testar a colinha do líquido. Primeiro passo, fazer a matriz AB, que é A vezes B. Então, quem é a matriz A? 1 menos 1, 2 e 0, 1 menos 1, 2, 0, multiplicada pela matriz B, que é 2, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1. Então, aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, que agora a gente vai sair daquela parte mais algébrica que eu mostrei, A1 vezes B1, e aí parece que um monte de letra perdida, e aqui a gente vai fazer bem passo a passo para vocês entenderem. Não é difícil, é trabalhoso, mas falar que é difícil não é, tá? É longo, é trabalhoso. Então vamos lá, bem coloridinho, passo a passo. Como é que funciona a multiplicação de matriz? Eu sempre vou multiplicar linha por coluna. Então, primeiro passo, eu já vi, né, já testei o colinha do Lico, já sei que a colinha do Lico funciona aqui. Então, ó, multiplica a primeira linha pela primeira coluna, está em azulzinho aqui. Então, é o primeiro elemento vezes o primeiro elemento, mais sempre é mais.
o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Então fica 1 vezes o 2 mais menos 1 vezes 0. 1 vezes 2, 2. Menos 1 vezes 0, 0. 2 mais 0, 2. Que elemento que é esse? Não é o elemento da primeira linha com primeira coluna, então o elemento da primeira linha da primeira coluna. Então, na verdade, eu deveria ter usado outra letra aqui, né? Matriz D. Eu chamei de A, mas ficou confuso aqui. Mas é outra matriz, tá? Matriz produto. Essa letra não ficou legal, não. Vamos lá. Fizemos a primeira linha pela primeira coluna. Agora faz o quê? Primeira linha por segunda coluna. Primeira linha pela segunda coluna. Então, ó, primeiro elemento com primeiro elemento, mais o primeiro elemento, mais o segundo elemento com o segundo elemento. Primeiro com primeiro, mais o segundo com segundo. 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1, menos 1 vezes 1. Menos 1, 1, menos 1, 0. Fizemos isso. Agora a gente já fizemos a primeira linha com todas as colunas da outra matriz. Terminou a primeira linha com todas as colunas da outra matriz, você vai para a segunda linha com todas as colunas da outra matriz. Segunda linha por primeira coluna, então elemento da segunda linha com a primeira coluna, elemento 2, 1. Primeiro elemento com primeiro elemento, segundo elemento com segundo elemento. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 0 vezes 0. 2 vezes 2, 4, com 0, 0. Agora a última parte da multiplicação, a segunda linha com a segunda coluna. Primeiro elemento com primeiro elemento mais segundo elemento com segundo elemento. Então vai ficar 2 vezes o 1 mais 0 vezes o 1. 2 vezes 1, 2, isso aqui dá 0, então vai dar 2. Isso é a multiplicação. Não temos mais linhas para multiplicar, não temos mais colunas para multiplicar. Então encontramos todos os elementos que eu deveria ter chamado de Dzinho, tá? Fica essa falinha minha aí. Mas a matriz resultado que eu tenho, que eu obtive aqui, foi essa. A matriz A vezes B é o elemento 2, 0, 4 e 2. Agora, muito cuidado na hora de colocar o elemento. O elemento 2 é 1, 1. Linha 1, coluna 1. Elemento 0, linha 1, coluna 2, está aqui. Elemento 4, linha 2, coluna 1, está aqui. Elemento 2, linha 2, coluna 2, está aqui. Ok? Essa é a matriz produto. Acabou o exercício? Não! A gente tem aqui ainda que pegar a matriz produto e somá-la com a matriz C. Então tem que fazer a matriz AB com a matriz C. A matriz AB está aqui, calculei ela, mais a matriz C que está no enunciado. Agora, só para recapitular, para eu poder somar ou subtrair matrizes, elas têm que ter a mesma ordem. Cada elemento de respectiva posição soma ou subtrai com o outro. Então é 2 mais 1 que vai dar 3, 0 mais 1 que dá 1, 4 mais 1 que dá 5. E 2 mais 1 que vai dar 3. Essa é a matriz resultado final. Portanto, alternativa a letra B. 3, 1, 5, 3. Ok? Não é tão difícil. Não é tão difícil. É trabalhoso. Bem trabalhoso, né? Próximo exercício. Eu creio que essa videoaula vai ficar um pouco mais longa, tá? Eu vou para o exercício 2. Para o exercício 2 aqui de sala. Eu tenho uma matriz I. Isso aqui não é número 1, não. Isso aqui é matriz I. I de identidade. Percebam que a diagonal principal dela é formada pelos números 1 e o resto tudo é 0. E eu tenho uma matriz A. Matriz quadrada de ordem 2. A matriz X, que é isso aqui tudo, ó. A elevado ao quadrado menos 5 vezes A mais 2 vezes o I. Que matriz X é essa aqui, dessas 5 alternativas? Então vamos de novo, ó. Vamos olhar aqui a questão da equação que foi dada. Vamos fazer na parte que seja multiplicativa primeiro, que no caso A ao quadrado, fazer uma matriz ao quadrado, é fazer ela vezes ela mesma. É igualzinho o número normal. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3 que dá 9. O que é uma matriz A ao quadrado? É a matriz A vezes a matriz A. Não é pegar os elementos lá de dentro e elevar ao quadrado, não, gente.
né? A matriz A ao quadrado não é 4, 1, 1 e 9. Não é pegar os elementos lá de dentro e levar eles ao quadrado, não. É A vezes A. Então, a primeira coisa a fazer é a matriz quadrada. A ao quadrado, né? Matriz A ao quadrado. Ela vezes ela mesma. Como é que a gente faz isso? De novo, linha por coluna. Tudo de novo. Vou fazer de novo, passo a passo, para vocês poderem entender. Primeira linha com a primeira coluna. Primeiro elemento com o primeiro, segundo elemento com o segundo. 2 vezes 2 mais 1 vezes 1. 5. De novo eu chamei de A, né? Que agora tudo bem chamar de A, porque a matriz vai dar o A mesmo ao quadrado, tá? Próximo passo. Primeira linha com a segunda coluna. Então, primeira linha com a segunda coluna é 2 vezes 1 mais 1 vezes o 3. O primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. 2 vezes 1, 2. Isso aqui dá 3, dá 5. Próximo passo. Já fiz a primeira linha com todas as colunas, agora eu vou para a segunda linha com a primeira coluna e depois segunda linha com a segunda coluna. Então aqui vai ficar primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. É 1 vezes 2 mais 3 vezes 1. 1 vezes 2 mais 3 vezes 1 dá 5 também. E por fim vai dar 5. Não vai dar 5, dá 10. Porque é a linha 2 com a coluna 2 da outra matriz. Então é 1 vezes 1 mais 3 vezes 3. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, dá 10. Então, a matriz A ao quadrado tem como resultado essa matriz também quadrada, né? 5, 5, 5 e 10. 5, 5, 5 e 10, ok? De novo eu chamo a atenção de vocês, tomem cuidado com a posição de cada elemento, que se você inverte um desses elementos de posição, aqui no caso não muitos problemas, porque só temos o 10 diferentes, mas se tivéssemos um exercício que tivessem os elementos todos eles distintos, aí sim seria um problema enorme caso vocês invertessem a posição de algum deles, ok? Então a primeira coisa que fizemos foi calcular a matriz A ao quadrado, que é ela vezes ela mesma. Segundo passo é calcular a matriz 5 vezes A. Isso aqui é um número, né, um escalar, uma constante, um número multiplicando uma matriz. Então é 5 vezes a matriz A foi dada aqui para a gente. Lembra que isso aqui é como se fosse uma distributiva, é 5 vezes o 2, 5 vezes o 1, 5 vezes o 1 e 5 vezes o 3, que vai dar 10, 5, 5 e 15. Então essa matriz é a 5 vezes o A. Falta eu multiplicar duas vezes a identidade. 2 vezes a identidade é fazer 2 vezes a matriz identidade, que é fazer distributivo aqui dentro. 2 vezes 1, 2 vezes 0, 2 vezes 0 e 2 vezes 1, que vai dar 2, 0, 0, 2. Isso aqui não é uma matriz identidade, é uma matriz diagonal, ok? Só tem a diagonal principal aqui no caso. Tudo bem até aí, gente? Perceba que o maior trabalho que a gente tem realmente é fazer multiplicação de matriz por matrizes. Finalmente, a matriz X, que já tem todos esses termos aqui, esses intervalinhos calculados, né, que é o A quadrado menos 5A mais 2I, a matriz X é essa. A ao quadrado está aqui, menos 5 vezes a matriz A, que é essa, mais 2 vezes a matriz B, que é essa, matriz I, que é essa daqui, 2 vezes a identidade. Bom, aqui está fácil, né? Subtração e soma, basta somar os elementos de posição respectivas. Vai dar 5 menos 10 dá menos 5. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Agora pega esses caras aqui. Ó. 5 menos 5 dá 0, com 0, 0. 5 menos 5 dá 0, com 0, 0. 10 menos 15 dá menos 5. Menos 5 mais 2 dá menos 3. Então a matriz X é essa daqui. Encontramos a matriz X, mas nenhuma dessas respostas estão aqui. Então, o que eu posso fazer nesse caso e devo fazer nesse caso? Perceba que isso aqui tem cara de matriz identidade, mas não é matriz identidade. Tem cara, mas não é. Por quê? Só tem a diagonal principal e os números são repetidos. Então, se eu percebo que isso aqui é menos 3 e menos 3, que na verdade é menos 3 vezes 1, eu posso colocar o 3 em evidência, né? Eu tiro o 3 lá de dentro, 3 negativo lá de dentro. Então eu fiz o processo inverso. Se aqui eu fazia 5 vezes A, aqui eu tirei o 3 lá de dentro, pus ele em evidência. Ele é comum a todos os elementos da matriz. Então eu tirei lá de dentro, sobrou menos 3 vezes
essa matriz 1, 0, 0 e 1, que na verdade essa matriz é a minha matriz identidade, é a matriz. Então, a minha matriz X é menos 3 vezes a matriz identidade, portanto, alternativa letra E. Conforme eu falei a vocês, tomem muito cuidado, prestem muita atenção no exercício. É uma quantidade de informações, uma quantidade grande de cálculos para poder chegar no resultado. Tudo bem? Depois essa videoaula vai ficar no canal, com todas as demais. Vocês assistam ela de novo, para depois começarem a fazer os exercícios. Vamos mais um exercício. O que nós temos agora? Um exercício da PUC, também das atividades de sala. Esse já é um pouquinho mais tranquilo de resolver, mas é óbvio, eu vou dar dicas aqui para torná-lo tranquilo de resolver, na verdade, senão você vai pegar, sair fazendo ele à torta direito aí. Sendo as matrizes A, que é uma matriz quadrada de ordem 3, e a matriz B, que também é uma matriz quadrada de ordem 3, 3 linhas e 3 colunas. O valor de x da incógnita x, que está lá na matriz B, essa incógnita aqui, qual vai ser o valor desse x, de forma que encontrado esse valor, a matriz A vezes B é a mesma coisa que a matriz B vezes A. Nesse caso, a condição está dizendo que é possível fazer, né, a troca dos fatores aqui, inversão dos fatores. A vezes B é igual a B vezes A. Em geral, isso aqui não é igual, tá? Bom, aqui eu tenho o seguinte, primeira coisa que eu tenho que tomar cuidado. Eu olhando essa igualdade vai ser justamente isso daqui, ó. A vezes B, matriz A vezes a matriz B está aqui, é igual a matriz B vezes a matriz A. E aí já é exatamente isso, né? Que já bateu o desespero. Olha o tamanho da matriz para a gente fazer a multiplicação delas todas para poder encontrar a incógnita x. Mas agora eu vou dar mais um macetezinho. Percebam que x, ele é incógnita só da matriz B. Ele é uma única incógnita que aparece uma única vez em apenas uma única matriz. Então, na verdade, se eu encontrar aqui a multiplicação da matriz, em vez de eu sair multiplicando linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2 e linha 3, coluna 3, e depois fazer exatamente tudo isso de novo para o lado de cá, eu vou fazer uma única multiplicação, mas com uma boa escolha de escolher uma linha que multiplique a coluna do x, perceberam? Na primeira situação, uma linha que multiplique a coluna do x, que eu possa repetir isso depois lá na outra multiplicação. Então, por exemplo, se eu fizer linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 2, eu vou encontrar o elemento da linha 1, coluna 2 desse lado, que tem que ser igual a quem? Ao elemento da linha 1, coluna 2 do outro lado. Então, eu não posso fazer linha 1, coluna 2 aqui, e lá eu fazer coluna 3 com linha 1. Não vai dar certo, porque o resultado tem que ser elementos de mesma posição. Também eu tenho que pensar numa segunda coisa. Quando eu escolher a multiplicação, fatalmente, no caso da primeira parte da multiplicação, como é linha por coluna, o x está na coluna 1. Então, eu tenho que escolher uma linha e multiplicar pela coluna 1. De tal forma que não zere o x. Que nem aqui, que aqui vai fazer, ó, linha 1 por coluna 1 é o elemento primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Aqui fica 0 vezes x, 0 x. E ainda tem que pensar no seguinte, ó. A escolha que eu fizer aqui, que obrigatoriamente eu tenho que escolher a coluna 1, porque na segunda matriz sempre é a coluna que multiplica, do lado de lá, a primeira linha que eu tenho que escolher é a linha 3, porque a incógnita passou para a primeira matriz. Então, se eu tenho que escolher a coluna 1 aqui e escolher a linha 1 aqui, que multiplicação que eu vou fazer? Da linha 3 pela coluna 1 nas duas matrizes.
porque eu tenho essa obrigatoriedade de fazer a coluna 1 desse lado, porque na segunda matriz sempre é coluna, a incógnita está na coluna 1, e na primeira matriz, que é do outro lado da igualdade, eu tenho que escolher linha, então a incógnita está na linha 3, então obrigatoriamente tem que ser linha 3 para o coluna 1, para eu fazer aqui linha 3 para o coluna 1 também, para dar os mesmos elementos e eu respeitar essa igualdade aqui, ó. Percebam que quando eu fiz linha 3, coluna 1, eu estou fazendo o elemento C, né? Chamei de matriz C aqui no caso, 3, 1, porque é linha 3, coluna 1. Como é que funciona? Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. 0 vezes 2 mais 0 vezes 0 mais 3 vezes x. Está aqui. Igual, esse igual na verdade é daqui, ó. Igual a quem? A linha 3, coluna 1, para repetir, senão dá elemento diferente. Linha 3, coluna 1 aqui, ó. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. X vezes 1 mais 0 vezes 0 mais 2 vezes 0. Isso aqui é uma igualdade. 2 vezes 0, 0, 0, isso aqui dá 3x. Do lado de lá dá 0, 0 igual a x. Então esse elemento da terceira linha com primeira coluna é a mesma coisa que 3x, que é daqui, que é igual ao x do lado de lá, tá? Resultado, tá, gente? X, não x aqui, resultado. Bom, passa esse x para lá, vai ficar 3x menos x, que é 2x, 2x passa dividindo, ficou 0 aqui, então na verdade esse x é igual a 0, portanto a alternativa é a letra B. Percebam que eu quase não gastei linha, fiz só uma multiplicação de matriz, né? Duas por causa que são dos dois lados da igualdade. Tem outro jeito de resolver? Tem outro jeito sim. Como? Fazendo todas as multiplicações, e eu não fiz. Eu ensinei vocês a fazer, ir direto na solução do problema para poder economizar tempo. Eu sei, gente, é a primeira vez que vocês estão vendo isso. Tá? Como é que eu vou pensar nisso? Fazendo exercício e vendo de novo essa videoaula. Para você começar a amadurecer isso dentro de você. Se você fala assim, só vou pegar a resolução do SAS, vai fundo. A resolução do SAS ele parte por isso daqui, tá? Eu coloquei aqui no cantinho. Já resolvi ela para vocês, deu 0. O SAS fez o que? Ele fez a matriz A vezes B igualzinho. Eu fiz aqui, ó. A vezes B igual a B vezes A. Ele faz isso daqui. Porque eu peguei isso aqui de lá mesmo, tá? Vou ficar montando tudo, né? E só que aí ele fez todas as multiplicações, todas as linhas por todas as colunas dos dois lados da equação e obtém essas matrizes produtos. Que no caso, essa primeira matriz todinha que você está vendo aqui de ordem 3×3, né, que é o colinha do Lico, né? A ordem da matriz resultado é a quantidade de linha da primeira com a quantidade de colunas da segunda, então 3×3 também. É o resultado disso daqui. Essa outra matriz aqui é o resultado disso daqui. Então ele fez muitas operações. Para cada linha tem 3, então fez 9, 18 operações para encontrar os 18 elementos que estão aqui. Então daria um slide muito grande. Percebam que ele chegou exatamente no que eu cheguei, ó. O elemento 3x desse produto é igual ao elemento x desse produto, ó. Os elementos de mesma posição têm que ser iguais. O 3x é igual ao x, ó. Aqui o 2 é igual a 2, 0 é igual a 0, 0 é igual a 0, 0 é igual a 0, menos 16 igual a menos 16, 0, 0, 3x igual a x, 0 igual a 0 e 6 igual a 6. Só que aqui ele fez todos os cálculos para chegar nessas matrizes e ele poder igualar esse 3x com esse x. Tá? Aqui eu fiz direto. Sugestão, quando tiverem um tempinho, disposição, façam todos os cálculos, vê se chega nessa matriz aqui. Ok? Continuando, tá, já estamos acabando, tá, gente? Outro exercício, né, atividade de sala. Eu tenho aqui uma matriz A, B, C, D, que eu sei que pelo enunciado ela é a matriz inversa dessa outra matriz que é a 3, 1, 11 e 4. O que ele quer que eu faça? Que eu calcule os módulos desses elementos da matriz inversa, só que eu não sei nenhum deles. Mas eu tenho que descobri-los para depois eu calcular a soma dos módulos, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Bom,
Primeira coisa, o que o exercício nos trouxe, né? O que ele nos dá? Ele nos dá uma matriz normal e a sua inversa representada por incógnitas. Lá dos slides anteriores eu apresentei matriz inversa para vocês e falei que a matriz inversa não é fazer transposta. Matriz inversa também não é ficar invertendo os elementos aqui. 3, o inverso de 3 é 1/3, não é isso. Matriz inversa é uma matriz tal que quando eu multiplico a inversa pela original, me dá a identidade. Então é isso que a gente vai fazer por aqui. De novo vai cair em multiplicação de matrizes. Então se eu fizer a matriz inversa vezes a original, ou a original vezes a inversa, tem que dar a identidade. Então estou pegando aqui no meio. Matriz inversa A, B, C, D, que eu não sei quais são os elementos. Multiplicado pela matriz original 3, 1, 11, 4, vai ter que dar identidade. A identidade é 1, 0, 0, 1. Só a diagonal principal é feita por números 1, que depois os demais números são zeros. Ok? De novo, como é que multiplica matriz linha por coluna? Como aqui eu tenho que fazer todas, vamos de novo, tudo de novo. Primeira linha pela primeira coluna. A vezes 3 mais B vezes 11. Só que aqui no caso eu já tenho quanto que tem que dar. Ó. Ela tem que dar. Esse cara, linha 1, pela coluna 1, dá o elemento A11, que ele é igual a quem lá? Ó. Ele vai ser igual a esse cara aqui. Eu já tenho o igual aqui do lado, percebeu? Então vai ficar A vezes 3 mais B vezes 11 igual a 1. Quando eu fizer a próxima multiplicação, primeira linha pela segunda coluna. Então esse elemento é quem? Ó? Esse elemento é linha 1, coluna 2. Quem que é o elemento da linha 1, coluna 2 no resultado que é a identidade? Linha 1, coluna 2 é o 0. Perceberam? A vezes 1 mais B vezes 4 igual a 0. Por continuação, segunda linha pela terceira coluna, pela primeira coluna. C vezes 3 mais D vezes 11, esse elemento é o elemento da linha 2, coluna 1, elemento linha 2, coluna 1 é o 0. E para terminar, segunda linha pela segunda coluna vai dar C vezes 1 mais D vezes 4, linha 2, coluna 2, o elemento é o 1, que está igual a 1 aqui. Bom, agora percebam o seguinte, que aqui eu tenho A3, né? O 3A, 11B, aqui eu tenho A e B. Se eu juntar essas duas equações, eu vou ter duas equações com duas incógnitas. Faço o mesmo raciocínio daqui, ó. Eu tenho C e C, D e D. Duas equações com duas incógnitas. Faz o quê? Faz um sisteminha. Juntei essas duas aqui, ó, vai dar 3A mais 11B igual a 1. A mais 4B igual a 0. Vamos resolver esse sistema aqui. Vou fazer um sistema para esse cara aqui de baixo também. Ó. Vai dar 3C mais 11D igual a 0 e C mais 4D igual a 1. Então, resolvendo o sisteminha, ó, vou multiplicar por 3 aqui embaixo, né, para poder igualar e trocar o sinal dos A's. Vai me dar esse sistema. Perceberam? A tem quantidades iguais e sinais trocados. Eu somo o sistema e vou obter, vai morrer o A. Vai sobrar menos B igual a 1. Então, B é igual a menos 1, substitui em qualquer uma, enquanto que o A é igual a 4. Não coloquei, senão não vai caber no slide. Faço a mesma coisa aqui, ó, fazer um sisteminha para esse conjuntinho de baixo aqui. 3C mais 11D é igual a 0, C mais 4D igual a 1. Multiplica embaixo por menos 3 também, para ficar igual, ó. Mesma coisa. Cancelo aqui somando. Vai sobrar aqui menos D igual a menos 3, então D vale 3. Substitui, encontro que C vale menos 11. Finalmente eu tenho a incógnita A, B, C e D, mas não é isso que eu queria o resultado, a soma dos módulos. Somando os módulos vai ser 4 mais módulo de menos 1 mais módulo de menos 11 mais 3, lembrando que módulo deixa o número positivo, isso tudo vai dar 19. Ok, gente, até aí. Temos mais um exercício para fazer. E essa videoaula ficou um pouco mais extensa por causa do trabalho todo de fazer, tá ok? Que é o exercício 5, esse exercício mais belezinha, mais fofinho, né? Ele vai dizer assim pra gente. Uma indústria utiliza borracha, couro e tecido. Fizemos um exercício parecido, mas era só para comparar. Agora é para calcular.
couro, tecido, né? Borracha, couro e tecido para fazer 3 modelos de sapato. A matriz Q fornece a quantidade de cada componente na fabricação dos modelos de sapato. Perceba que aqui na matriz Q os modelos estão na linha do modelo 1, modelo 2, modelo 3. Enquanto a matriz C fornece o custo unitário em reais desses componentes. Então eu tenho uma matriz 3x3, matriz Q, onde as colunas representam o material utilizado com as suas respectivas quantidades. E na linha eu tenho o modelo. Então, por exemplo, o modelo de sapato 1, ele gasta 2 unidades de couro, de borracha, 1 unidade de couro e 1 unidade de tecido. Cada unidade de borracha custa R$10, cada unidade de couro custa R$50 e cada unidade de tecido custa R$30. O sapato modelo 2 gasta 1 unidade de borracha, 2 de couro e não usa tecido. O modelo de sapato 3 gasta 2 unidades de borracha, não utiliza couro e vai 2 unidades de tecido. A matriz V, que fornece o custo final, vai ser uma dessas 5 matrizes embaixo. O que é o custo final? O custo final, na verdade, é a soma de todos os valores gastos, né? Então, na verdade, a gente usa a regra da colinha do Lico, né? Para começar sempre, utiliza a regrinha da colinha do Lico. Por quê? Dá para multiplicar essas matrizes, porque o custo, na verdade, no gasto, vai depender da multiplicação da quantidade pelo preço unitário. E depois soma tudo. Então eu tenho que fazer matriz Q vezes matriz C. Mas dá para fazer? Ou C vezes Q? Se eu fizer Q vezes C, colinha do Lico, quantidade de colunas igual a quantidade de linhas. Tenho 3 colunas por 3 linhas, tá legal. E vai dar que matriz? Vai dar Lico. Vai dar uma matriz de 3 linhas por uma coluna, né? Que aí dá na segunda matriz a quantidade de linha da primeira com coluna da segunda. Então, colinha do Lico. Então tá certinho, ó. Eu consigo multiplicar a matriz Q pela matriz C, que vai dar uma matriz V certinho embaixo. Se eu tentar fazer o contrário, multiplicar a matriz C pela matriz Q, colinha do Lico. Quantidade de colunas daqui tem que ser igual a quantidade de linhas de lá. Não vai dar certo. Uma coluna para 3 linhas. Não dá certo. Então só posso fazer Q vezes C. Matriz Q vezes a matriz C. Vai dar essa matriz aqui do lado, que é a matriz V. Que aqui a gente já colocou tudo junto, numa linha só. De onde que vê esses resultados aqui? Linha multiplicado por coluna. Linha 1 vezes coluna 1. 2 vezes 10, mais 1 vezes 50, mais 1 vezes 30. Está aqui. Linha 2, coluna 2. 1 vezes 10, 2 vezes 50, 0 vezes 30. Está aqui. Linha 3, coluna 1 aqui, né? Só tem uma coluna. Então, ó, 2 vezes 10, 0 vezes 50, 2 vezes 30. Tá ok? Recapitulando. Linha 1 pela coluna 1, que só tem. Linha 2 pela coluna 1, que só tem ela. E linha 3 pela coluna 1, porque só tem ela. 20 mais 50 mais 30 dá 100. 10 mais 100, 110. 20 mais 60, 80, portanto, alternativa E. Perceba que esse exercício é um exercício de aplicação, bastante simples por sinal, né? Lógico, todo o trabalho de fazer a multiplicação de matrizes, mas é isso aí. Gente, está quase batendo aí 55 minutos de vídeo, um vídeo mais longo, tá? Eu vou dar mais uns minutinhos, a gente vai ter pelo menos uns 10 minutinhos de live aí, para a gente poder conversar um pouquinho. Eu sei que vocês vão ficar um pouquinho bravos na hora que vocês olharem, assistirem tudo isso daí, porque não é fácil. É bem trabalhoso, não é um exercício assim imediato, mas extremamente importante. O Enem tem pedido matrizes, que eu falei, as áreas militares pedem muito, as universidades federais também pedem. Um grande abraço a todos vocês. Estão terminando esse vídeo. Até daqui a pouquinho na nossa live. Grande abraço, tchau.